Eu me lembro que eu entrei dentro de casa e nós só chorava, desespero começou a tomar conta. E quando me vi, eu pedi para o Senhor, bom se fosse um sonho, que bom se isso fosse um sonho. Porque eu queria acordar, eu não conseguia acordar, falei, vou fazer força para me acordar. E a voz dizia, isso não é sonho, isso é real. Amados aqui do canal, o vídeo que eu vou mostrar agora é um vídeo que você precisa assisti-lo, porque é um vídeo que vai tocar no coração de muita gente. Já tocou no meu coração, já falou comigo, já falou com muitas pessoas, porque esse vídeo ele está sendo muito conhecido, viralizado nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Um pastor que teve uma experiência muito grande com Deus. Você precisa acompanhar até o final desse vídeo. Depois eu comento. Veja. Me dizendo, estou te avisando, porque eu estava numa tranquilidade espiritual, estava regendo a orquestra, cuidando da escola, não estava passando por luta, não estava passando por dificuldade nenhuma. E do nada, não estava pensando sobre esse assunto, não tinha lido nada sobre esse assunto na Bíblia naquela noite. E do nada, o Senhor, era umas 4 horas da manhã, quando foi uma coisa rápida de que uns 15 minutos, trazendo para a nossa vida natural, mas no sonho foi muito demorado. Foi muito lento, muito aterrorizante. Eu não passava o tempo e eu queria que aquilo fosse um sonho. No sonho eu dizia, tomara que seja um sonho. E graças a Deus eu consegui acordar e ver que realmente foi um sonho. Uma realidade que tem despertado muitas pessoas. Eu recebi também muitas ligações de pessoas que foram impactadas por esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido, muito impactado. Só que o tempo vai passando, as coisas vão voltando ao seu natural. O impacto do sonho, com o passar do tempo, vai perdendo aquele impacto e a gente vai voltando à nossa monotonia cristã novamente. Mas nós não podemos. A vinda do Senhor é real. O arrebatamento da igreja é real. E por mais que o assunto não seja esse, mas o fato de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo ano passado, isso me despertou mais uma vez para sentir, ver que essa realidade vai acontecer e que nós temos que estar preparados. A qualquer momento o alarme vai soar. Aconteceu que toda madrugada eu tenho o costume de levantar e eu vou ao quarto das minhas crianças, ver como é que elas estão, se elas estão cobertas e tal. Vou ao banheiro, tomo um copo de água e volto a dormir. E exatamente foi isso que aconteceu. Eu levantei, olhei minhas crianças no quarto, tomei água, fui ao banheiro e voltei a deitar. E quando eu peguei no sono novamente, aconteceu exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Eu levantei, eu me vi levantando de volta, fazendo o que eu sempre faço, só que agora num sonho. Eu levantei, fui ao quarto das crianças, ver se elas estavam cobertas, e quando eu cheguei no quarto, eu só vi o pijama do Felipe e o pijama da Duda, minha filha. Eu entrei em choque na hora, eu pensei, a minha esposa deixou a casa aberta e alguém sequestrou os nossos filhos. Meu Deus. E eu fui correndo na porta, para tentar abrir a porta, ela estava fechada e estava sem a chave, porque nós temos o costume de deixar no chaveiro. Isto no sonho? No sonho. Eu, sem entender o que estava acontecendo, fui ver se as janelas estavam abertas, elas estavam todas fechadas. No momento que aconteceu isso, eu caí em mim e falei, Jesus veio. Aconteceu o arrebatamento da igreja. E eu cheguei, acordei a Renata, minha esposa, falei, Renata, Jesus veio. Falei, não veio não, veio porque eu fui no quarto das crianças, elas não estão lá. E ela subiu, ela saiu do quarto correndo, fomos para o nosso quarto das crianças e chegamos lá, exatamente estava como eu tinha visto. Só estava a roupa das crianças e ali o desespero começou a tomar conta de nós dois, nós sentamos na cama, começamos a chorar. Meu Deus, que coisa. E foi muito forte, pastor. Que angústia. Muita angústia. E naquele momento eu já não estava mais na minha casa. O Espírito de Deus me levou à casa da minha mãe, que mora aqui perto da igreja. E pelo horário, era umas 6 horas da manhã, mais ou menos. 6 e meia da manhã. E o tempo estava como se fosse para chover. Escuro, nublado. Um silêncio total na casa. E eu escutava, de longe, muita voz de choro. Choro de grito, de desespero. E eu já
consciente, são as pessoas que ficaram na volta do Senhor Jesus. E eu escutava grito no sonho, eu conseguia identificar grito de criança, adolescente, pessoas adultas. Eu me perguntava, mas meu Deus, até as crianças. No sonho já vinha a resposta, são crianças que já têm consciência do que é certo e o que é errado. E junto com esses gritos eu ouvia muito baixinho o fundo musical daquele hino, Onde Está Aquele Povo Barulhento. Parece que alguém tinha ligado um disco que estava tocando. E o que eu fiz na hora? Eu falei, eu vou ligar para uma determinada irmã que me conhece desde criança e hoje ela é membro aqui da nossa igreja. Eu vou ligar para ela para ver se ela vai atender o telefone. Quando eu liguei, a filha dela atendeu. Já atendeu com voz de choro. Eu falei, a tua mãe está aí? Não, a mãe desapareceu. Aí confirmava-se mais ainda que Jesus tinha voltado. Estou entrando no desespero e eu falei para minha esposa, acabou-se toda a esperança, Renata, de nós um dia se encontrar com os nossos filhos. Acabou-se toda a esperança de um dia eu me encontrar com meu pai novamente, porque eles foram arrebatados e eu fiquei na vida do Senhor Jesus. Eu encontrei com um amigo meu aqui da igreja, nesse momento, e ele falando para mim, o que adiantou a gente tocar tanto tempo, a gente reger a orquestra, a gente era tão dedicado, olha que injustiça nós ficamos. E eu falei nessa expressão, cala a boca, nós ficamos porque nós não estávamos preparados. Então, qual que é a ideia que nós vamos fazer? Vamos se matar? Meu colega dizia, vamos se matar e acabar tudo. Eu falei, mas não tem como se matar, porque a palavra do Senhor diz que naquele dia a morte vai fugir de nós. E o desespero tomando conta, e de repente eu não estava mais ali na casa da minha mãe. Eu estava bem aqui na pracinha da nossa igreja, de frente para a igreja. E pastor, a igreja estava muito mais lotada do que é uma convenção hoje. Aquele terraço que nós temos aqui na frente da igreja estava lotado. E eu perguntava no sonho, mas então Jesus não veio. Olha a igreja estava no fervor. Era um clamor de oração. Eu falei, olha o culto abençoado lá dentro. E a voz me dizia, essas pessoas são as que ficaram no arrebatamento e estão desesperadas, buscando um consolo dentro da igreja. E isso foi tomando conta, uma angústia, que eu peço a Deus que eu nunca mais sonhe com isso. Porque foi muito desesperador. Uma angústia tremenda, uma sensação de vazio, de saber que nós ficamos na vinda de Jesus. E eu queria chorar, eu queria gritar, eu não conseguia, eu queria falar, eu ficava inerte, não conseguia me mover diante dessa realidade que estava acontecendo. De repente, eu fui transportado novamente para frente de uma churrascaria. E eu lembro bem que foi num dia de semana, eu tinha visto o Senhor. Se não me engano, foi no culto de quarta-feira, o Senhor saiu com o carro, me deu tchau e foi embora. Isso aconteceu na vida real, isso. E no outro dia eu tive o sonho. E eu estava na frente dessa churrascaria e eu me encontrei com a sua filha, a Ruth. E eu perguntei para ela assim, Ruth, tá tudo bem? Ela estava desesperada. Eu falei, não tá tudo bem. Nós estávamos na fila do restaurante e o pai com a mãe estavam aqui. Eu fui lá no carro pegar alguma coisa, quando eu voltei só tá a roupa do pai com a mãe aqui e eu fiquei, mas... Naquele momento, eu falei, ontem eu falei com o teu pai. Ele se despediu de mim lá na igreja e era real, o senhor tinha se despedido de mim. E naquele momento começou a vir um pavor muito maior do que eu já estava sentindo, porque eu falei assim, meu Deus, não vai demorar muito tempo, ela vai dizer para mim, eu estava fora da igreja. E você que estava tocando na igreja? E você que estava lá louvando, por que é que você ficou? Então a vergonha começou a tomar conta e eu falei para minha esposa, vamos embora para casa, vamos trancar toda a porta de casa, porque na minha cabeça, no meu sentimento, as pessoas estavam vindo atrás de mim e da minha esposa para nos destruir, porque eles iam jogar na nossa cara. Vocês são crentes, por que vocês ficaram? Por que vocês nunca anunciaram para nós que Jesus estava voltando? E eu me lembro que eu entrei dentro de casa e nós só chorava, desespero começou a tomar conta. E quando me vi, eu pedi para o Senhor, bom se fosse um sonho, que bom se isso fosse um sonho, porque eu queria acordar, eu não conseguia acordar, falei, vou fazer força para me acordar, e a voz dizia, isso não é sonho, isso é real, Era um aviso, e de repente, ouvi como se uma voz falando para mim assim, isto vai acontecer. Na hora que eu caí em mim, falei, se isso vai acontecer, então não aconteceu. Eu acordei. E eu lembro que eu acordei chorando como se fosse uma criança, de soluçar. Eu nunca acordei chorando, nunca.
E eu soluçava e a Renata perguntou, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, está acontecendo. Eu sonhei que Jesus veio. E eu e você, nós ficamos. E eu pude levantar, abraçar os meus filhos. Abracei o meu filho, abracei minha filha e falei, Senhor, obrigado pela essa oportunidade que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. E eu ainda estou aqui, o Senhor me ama. E eu não quero perder a salvação. E eu orei, pastor, eu orei dizendo, se for para me perder a salvação, Senhor, e eu faço essa oração até hoje, o Senhor me prepara e me leva. Hoje eu publiquei uma frase seguinte, se alguém me pergunta, que igreja que você pertence? Eu digo, eu pertenço à igreja de Cristo. Nós estávamos escutando uma devocional com um dos nossos pastores e muitas vezes ficamos presos à denominação, presos às nossas atividades, correndo a correria do dia a dia, escola de música, projeto, orquestra, trabalho, faculdade, e muitas vezes o nosso passaporte já está invalidado há muito tempo e nós não sabemos. E nessa correria Jesus vem e nós continuamos na correria. E quando nós menos perceber, nós já perdemos a nossa salvação. Então, mais importante do que fazer parte de um grupo musical, fazer parte do ministério, é você fazer parte da igreja de Cristo, comprada e lavada com seu sangue. Porque o alarme vai soar. E se você estiver, como um amigo meu disse dias atrás, Márcio, eu não estou nem preocupado com a volta de Jesus, no bom sentido, porque eu sei que o meu passaporte está validado. Eu vou trabalhar, dar o meu melhor para a obra do Senhor, porque quando Ele me chamar, eu apresento o passaporte. Meus amados aqui do canal, que vídeo forte, que experiência forte que esse pastor teve e que você ouviu, que você acompanhou aqui no canal. O canal é uma bênção de Deus, eu tenho colocado vídeos muito fortes aqui nesse canal para a edificação da sua fé, tá bom? Aqui você não vê novela, né? Homem com mulheres ou homens com homens, mulheres com mulheres se beijando, não. Aqui você vê o que vem por aí, o que está por vir. Aqui você vê, na verdade, a verdade bíblica. Aqui você encontra neste canal exatamente aquilo que Deus já deixou, né, determinado que nos últimos tempos iria acontecer. Pessoas iriam ter visões, Deus ia se revelar às crianças, aos idosos, e a cada dia as pessoas estão criticando as revelações, tá bom, dos homens e mulheres de Deus, porque estão se lembrando dos falsos profetas. Tem muito falso profeta por aí que fica mentindo aqui, inclusive na internet, tá? Fica mentindo, né? E aí as pessoas estão o quê? Desacreditadas com muitos falsos, devido a esses falsos mestres que deveriam estar, na verdade, no seu devido lugar, tá? Porque o altar do Senhor não é lugar para mentiroso. O altar do Senhor é lugar para quem paga preço, para quem se santifica, para quem renuncia aos desejos da carne. E essa experiência me chamou muita atenção. Mais um sinal de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, a pessoa querendo acreditar ou não, isso não vai alterar nada. Isso não vai mudar nada no que Deus já preparou, tá? Que é o dia da volta dele, já está preparado, tá? Não sabemos o dia nem a hora. Eu tenho colocado aqui no canal alguns vídeos de pessoas de Deus que ficam zombando, né? Por exemplo, fica zombando do missionário Flávio Rodrigues, fica zombando da pastora Regiane Maciel, escrevendo nos comentários a seguinte forma: qual é o dia que ele vai voltar? Não, aqui nos meus vídeos, nem eu, nem os pastores e pregadores missionários que eu estou reagindo, que eu estou comentando, nenhum deles até hoje disse aqui o dia nem a hora. Ora, se até Jesus falou assim, só o Pai é quem sabe, como é que uma pessoa normal como você e eu vai saber o dia e a hora? Aqui no meu canal não tem nenhum vídeo dizendo o dia nem a hora. Aqui no meu canal tem milhares de vídeos dizendo que Jesus está voltando, ou seja, está perto. E aí nesse vídeo que você acabou de assisti-lo, fala sobre isso, o arrebatamento.
O arrebatamento da igreja está à porta já. O que você está pensando? O que você está dizendo ou fazendo? Se ajeita, vaso, tá? Nós precisamos nos reabilitar para esse dia, para nos encontrar com o Mestre, para nos encontrar com Jesus. Vai ser o dia da grande angústia, quando aquele que não subir vai dizer assim: realmente, aquele rapaz do canal estava certo. Realmente, aquela pessoa daquele canal, daquele culto lá, estava certo. Mas já vai ser tarde demais. Já vai ser tarde. O dia é hoje, tá? Não é daqui a Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Você sabe? Se você souber, então você é Deus. Ninguém sabe. Então te cuida, vaso. Melhora, tá? Eu me despeço por aqui, mas eu volto em breve com mais um vídeo impactante como esse aqui no canal. Se você gostou, então deixa o like. Se você quer mais, tá? Então se inscreva nesse canal e ative o sininho, aí a opção todas, para receber novos vídeos impactantes aqui no canal.